estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Dia 27 de abril completou 3 meses de uma tragédia que abalou o país e o mundo. O incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, que resultou na morte de 241 pessoas e deixou mais de 600 feridos. Para analisar o que foi feito até agora para responsabilizar os envolvidos no caso, convidamos os promotores de justiça criminais de Santa Maria, Joel de Oliveira Dutra e Maurício Trevisan. Senhores, quero dizer que é um prazer tê-los aqui conosco no programa. E vamos passar diretamente com o doutor Joel Dutra, perguntando o seguinte: quais são os denunciados pelo Ministério Público e o que pesa contra eles? Aurélio, nós temos até o presente momento 8 pessoas denunciadas, né? Sendo que 4 pessoas relacionadas diretamente à tragédia em si, que diz respeito ao fogo e à espuma, enfim, que causou as mortes, né? Que são 2 dos proprietários e 2 dos músicos da banda que tocava no evento. Essas pessoas estão denunciadas por homicídio com dolo eventual, né, e com algumas qualificadoras. Nós temos também outras 4 pessoas denunciadas por crimes diversos, né, que não têm relação direta em si com o que diz respeito ao homicídio, mas que durante a investigação se portaram de modo a produzir condutas criminosas, que no caso são 2 bombeiros, né, 2 policiais militares bombeiros que incorreram naquilo que a gente chama de fraude processual, colocaram alguns documentos, inseriram documentos que não estavam no que diz respeito à apuração, enfim, no que diz respeito principalmente ao acompanhamento da boate com relação ao alvará de incêndio, e 2 outras pessoas que foram denunciadas por falso testemunho, porque no correr do inquérito faltaram com a verdade relativamente à estrutura da boate e de como ela tinha sido, a sociedade tinha se constituído no início, né? Então são essas 8 pessoas que nós temos neste instante denunciadas pelo Ministério Público. O senhor falou há pouco no dolo eventual. Eu gostaria que o senhor explicasse rapidamente a figura do dolo eventual, principalmente em relação à participação dos sócios da boate e também dos músicos. A figura do dolo eventual, né, muito simples e muito rapidamente, é aquela que, quando a pessoa, mesmo que não queira, né, não tenha a sua conduta dirigida para uma ação criminosa, ela assume o risco de que resultados graves aconteçam. No caso específico dos proprietários da boate, nós temos uma série de elementos que nos indicam a ocorrência deste dolo eventual, né? E nós temos aqui, por exemplo, a estrutura toda da boate, como foi montada, né? E uma das qualificadoras que se coloca neste crime, pelos quais eles estão respondendo, é o motivo torpe em razão da ganância da arrecadação, porque toda a estrutura foi montada de modo a privilegiar quase que só exclusivamente a arrecadação, o dinheiro, enfim, né? Então eles colocaram guarda-corpos em locais, né, que tolheram a saída de pessoas, principalmente na saída da porta, né? Eles colocaram esta espuma que seria para contenção ou para reverberação do som, né, e que eram absolutamente inadequada. Eles foram então se conduzindo de modo a produzir uma série de elementos que se percebe que eles efetivamente não queriam, não tinham intenção de matar 241 pessoas, mas se desimportaram de tal modo com a segurança, né, que acabaram assumindo o risco de produzir essas mortes porque o interesse era tão só meramente econômico. Com relação aos músicos, a relação é parecida, embora eles não sejam os responsáveis pela espuma, foram eles que colocaram o fogo, vamos dizer assim, né?
um produtor da banda e o músico que acionou o artefato, e este artefato, fogo de artifício, foi comprado justamente pelo menor preço, embora tivessem sido indicada para que eles comprassem um produto adequado, que poderia ser usado em ambiente fechado. Eles se desimportaram com isso, preferiram o menor preço, né? Sabiam das consequências de colocar o fogo, do que poderia acontecer, e mesmo assim se portaram de tal modo a se desimportar com o resultado que acontecesse com as chamas nesta espuma, enfim. Então, resumidamente, com relação principalmente ao dolo eventual dessas 4 pessoas, é por essas condutas que elas estão denunciadas. Doutor Maurício, como dissemos no início do programa, o Ministério Público Gaúcho denunciou 8 pessoas criminalmente pelo fato em Santa Maria. Ainda há possibilidade de um aditamento à denúncia envolvendo outros implicados ao fato? Houve um indiciamento pela Polícia Civil, Marco Aurélio, de 16 pessoas. O Ministério Público efetivamente denunciou 8, solicitou o arquivamento quanto a 3 pessoas. A desclassificação, ou seja, a mudança de classificação legal do fato em relação a 2, e há pendências quanto a 4 pessoas, 2 sócias da boate e 2 funcionários públicos municipais. Em relação a essas pessoas, poderá haver o aditamento. Depende de esclarecimentos que vão ser obtidos em diligências que estão sendo feitas pela Polícia Civil. Nesse momento, nessa fase, ainda não retornaram ao processo. Quando esses esclarecimentos chegarem, o Ministério Público vai avaliar se eles nos permitem, juntando ao que já tinha sido apurado, efetuar a denúncia em relação a essas pessoas. E neste momento processual, essa denúncia leva o nome de aditamento, ou seja, se acrescenta a uma denúncia originalmente já apresentada. Pois o Ministério Público de Santa Maria pediu novas investigações à Polícia Civil para apurar algumas circunstâncias que ainda não estão esclarecidas. Dá para explicar que tipo de circunstâncias ainda estão nebulosas? Em relação às diligências propriamente ditas, nós solicitamos que, quanto às 2 sócias formais da boate, que são irmãs de um dos acusados, que seja esclarecido que tipo de relação, que poder de mando e de veto elas tinham ou não tinham, em relação a essas condições que o Dr. Joel acabou genericamente de relacionar aqui, pelas quais os outros 2 sócios foram denunciados. Tá? Num primeiro momento, nós entendemos que quanto a esses 2 que estavam presos temporariamente, depois preventivamente, ficou claro que eles eram quem mandavam e quem vetavam, quem dizia o que se fazia e o que não se fazia naquele cenário que resultou no ambiente da tragédia. E em relação a essas 2, são 2 mulheres, nós estamos tentando esclarecer se elas também tinham essa participação. No primeiro momento, nos parece que a situação delas era mais periférica, enfim, não tinham essa atuação mais direta. Em relação a 2 servidores públicos municipais, que seriam responsáveis pelo fornecimento ou pela cassação da licença de funcionamento da boate, nós estamos querendo esclarecimento se o Corpo de Bombeiros solicitou a intervenção do município para essa cassação de alvará, porque o alvará dos bombeiros é uma parte do alvará ou da licença de localização e funcionamento. Tá? E nós, pela legislação municipal, chegamos nisso. Tá? Houve atuação normal da prefeitura no tocante às vistorias que cabiam, e nós queremos saber se extraordinariamente o Corpo de Bombeiros solicitou que assim se fizesse. Então, em relação aos que foram indiciados, os esclarecimentos acessórios são esses. Mas nós queremos mais. Nós precisamos de outros esclarecimentos, porque o inquérito policial, embora não tenha podido se aprofundar, ele desvelou uma gama de outras condutas com possíveis ilicitudes criminais. Tá? Uma delas é em relação às próprias seguranças que atuavam na boate, alguns vinculados à própria sociedade da boate, outros em relação a uma empresa terceirizada de segurança.
Nós temos também empresas que seriam, vamos dizer assim, titularizadas por bombeiros, né, encarregadas de executarem os planos de prevenção contra incêndio mediante supostos favorecimentos, né, internos, e nós precisamos apurar isso. Né? Então nós estamos, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro, né, em relação a um dos sócios ocultos dessa boate. Inclusive o Dr. Joel falava no falso testemunho de 2 pessoas, diz respeito a esse sócio oculto, né, que nós precisamos então esclarecer, né, o que ele fazia, né, de que forma ele integrava aquela sociedade, né, muito provavelmente lavando dinheiro de outras atividades, enfim, sonegando impostos, né, principalmente imposto de renda, né, mas não só esse, imposto ICMS também provavelmente. E nós estamos à busca dessas investigações também, que vão acontecer em decorrência desta investigação principal, mas seguirão um curso apartado para não ter, vamos dizer assim, transtorno processual, até porque elas não têm uma relação direta com o fato do incêndio. Claro, mas o certo, doutor Maurício, é que nós tivemos algumas divergências quanto aos indiciamentos. Mas, por outro lado, o Ministério Público acompanhou o trabalho da polícia e isso foi importante e também deve servir de exemplo para outros casos de repercussão. Nós tivemos um acompanhamento, vamos dizer assim, externo, não fomos acompanhar muito diretamente o que se fazia em termos de investigação, mas estivemos em permanente contato com os delegados e sabemos que em outros lugares, até mesmo no próprio estado aqui, mas em outros lugares é uma relação um pouco dificultada essa entre Ministério Público e Polícia Civil em algumas circunstâncias. Não foi o nosso caso. Nós entendemos que o trabalho do inquérito policial está bem feito e as divergências de indiciamento são normais na nossa atividade. Todos sabem disso. Obviamente que nesse caso, pela repercussão que o caso tomou, parece para a população que isso seria uma coisa, vamos dizer assim, fora da normalidade, mas não é. Eu tenho dito, né, em explicação a isso, que todos os dias, em todas as comarcas, em todas as promotorias do país, o Ministério Público discorda um pouco e concorda muito com a polícia. Quer dizer, eu quero dizer que normalmente a gente segue não só o trabalho de investigação, mas até mesmo os indiciamentos da polícia, mas eventualmente nós discordamos. E é isso que aconteceu nesse caso concreto da Boate Kiss, em que nós concordamos com vários indiciamentos e discordamos de outros tantos, né? E em relação principalmente à conduta dos bombeiros, né? No atendimento às decorrências do fato, né? A Polícia Civil havia indiciado 2 bombeiros por dolo eventual, 2 bombeiros vistoriantes do local, e que nós entendemos fundamentadamente, isso está na nossa denúncia, que eles não poderiam ser responsabilizados daquela forma. E outros tantos a Polícia Civil, embora não tenha indiciado, os apontou como possíveis responsáveis por homicídios culposos, e a situação de todos eles vai ser analisada na Justiça Militar. Também tem a situação de alguns funcionários públicos municipais, como eu disse, que a gente solicitou o arquivamento. Por quê? Porque naquele procedimento de concessão dos alvarás, de fiscalização, eles não tinham a palavra final, né, para resumir bem a situação. E por conta disso nós entendemos que eles não estariam na cadeia de responsabilizações. Claro. Doutor Joel, o senhor tem ideia de quando começará a instrução criminal, mas o senhor arriscaria uma previsão de quando teremos um júri popular? A primeira pergunta é bem mais fácil de responder, né? Nós estamos acompanhando a instrução do processo, agora está na fase de apresentação das defesas, né? E muito possivelmente em torno de 15 a 30 dias nós já estaremos acompanhando a instrução propriamente dita com a oitiva das vítimas, com a oitiva de testemunhas, possivelmente alguns peritos, enfim, né? Até porque o doutor Ulisses Lousada, que é o juiz-presidente do Tribunal do Júri lá de Santa Maria, tem se pautado justamente em razão da repercussão do caso, de toda a imensidão da tragédia, em dar a celeridade que o fato merece. Então, muito em breve, acredito que nós já estaremos instruindo o processo. O julgamento, o Tribunal do Júri, né, que irá, por fim, decidir este fato e a conduta dessas pessoas,
é bem mais complicado de se fazer uma previsão, porque em realidade existem entendimentos diversos. A defesa, né, já desde o primeiro momento tem procurado fazer com que a conduta dos réus seja adequada não ao homicídio doloso, mas sim a um homicídio culposo ou até mesmo, né, nenhuma outra espécie de crime. E isso provavelmente vai redundar em algum recurso, né, a partir do momento em que houver a pronúncia dos acusados, se o juiz entender em pronunciá-los, né, esse recurso possivelmente suba ao tribunal. Nós temos alguns outros fatores externos que poderão, enfim, de algum modo fazer com que essa data se protraia, né, se prolongue no tempo, que esta apreciação pela Quarta Câmara, por exemplo, da conduta do prefeito, que foi indicada no inquérito policial, né? Enfim, nós temos uma série de elementos que poderão postergar para um futuro não tão próximo quanto a gente gostaria, né, esse julgamento. Mas, com toda certeza, o Ministério Público, nós, o colega Maurício e eu, nós vamos lutar para que esse julgamento saia o mais breve possível e em Santa Maria, né, porque entendemos que a comunidade de Santa Maria é indicada para julgar a morte dos seus filhos. Doutor Maurício, o Ministério Público também abriu um inquérito para apurar responsabilidades na esfera civil. Nós temos um inquérito civil em tramitação específico para apurar a improbidade administrativa dos servidores públicos que tiveram relação, seja imediata ou imediata, com esse fato. Então nós temos lá a apuração da conduta dos servidores municipais e dos servidores bombeiros, principalmente em relação aos antecedentes, às condições de permissão do funcionamento daquele estabelecimento. Em relação aos bombeiros também, quanto ao atendimento que deram no dia do fato. Afora isso, também está tramitando na promotoria um inquérito civil sobre uma situação mais genérica, assim, sobre a estrutura da fiscalização, da concessão dos alvarás. Em relação a essas questões da improbidade administrativa, nós teremos, acredito eu, que muito em breve já um encaminhamento em relação a isso. Não posso ainda fazer prazo, nós estamos aguardando umas informações de parte do Corpo de Bombeiros, de parte do município, mas numa certa dose a gente já tem, eu e a colega Ivanise Ian de Jesus, que está designada também pelo Procurador-Geral para atuar nesse inquérito de improbidade administrativa. Nós já temos assim o indicativo de que poderemos uma parte dessa situação já encaminhar em breve. E vamos tentar, com esses dois inquéritos, não só as responsabilidades por improbidade, mas também melhorar as condutas de fiscalização e de fornecimento dos alvarás lá na nossa comarca, lá, e principalmente no município de Santa Maria. O senhor acredita que essa tragédia, que, como dissemos no início do programa, abalou o mundo, deve servir para uma mudança de cultura em termos de prevenção? Ela, na verdade, Marco Aurélio, eu creio que ela já esteja servindo. A própria imprensa tem divulgado que em vários lugares, não só do estado, mas do Brasil, nós temos tido mudança de posturas, principalmente dos entes públicos, em relação a maior rigor na permissão de funcionamento desses locais com reuniões públicas. Até a semana passada o próprio Ministério Público capitaneou aqui uma iniciativa junto aos municípios no estado para que nós possamos regularizar a situação de locais menores, inclusive salões comunitários, CTGs, enfim, estabelecimentos de reuniões. Particularmente em Santa Maria, eu tenho acompanhado reuniões na Câmara de Vereadores, uma comissão que foi montada para estudar e readequar a legislação local naquelas lacunas que até agora nós pudemos já, de alguma forma, detectar, principalmente no procedimento dos alvarás. Então, tem havido já essa mudança. O que nós precisamos nos preocupar, e talvez isso seja mais importante até do que essas primeiras iniciativas, é que isso se torne efetivamente uma cultura, ou seja, que nós não esqueçamos mais, não percamos mais na memória esse acontecimento, as condições que levaram a ele, e a convicção de que isso precisa ser uma postura diária, uma postura cotidiana, que todos nós que frequentamos locais
cobremos desses locais, assim como em outros tempos nós cobramos que não fumassem nos locais de reunião, que nós cobramos uma consciência ambiental de que as empresas têm uma responsabilidade em relação a isso aí. Nós precisamos cobrar da mesma forma que as empresas e os locais, públicos inclusive, do poder público, estejam adequados em termos de prevenção. E é isso que nós precisamos, que sempre se cuide disso aí. E obviamente que do mecanismo estatal, que tem que controlar essas atividades, que isso seja feito de uma maneira séria e eficiente. Doutor Joel, o Ministério Público, desde os primeiros momentos dessa tragédia, se mobilizou. O senhor mesmo esteve no local naquela madrugada? Eu estive, tão logo eu fiquei sabendo dos fatos, em torno de 6 horas, um pouco mais de 6 horas, eu me fiz presente no local da tragédia. Entrei, percorri os ambientes desta boate, auxiliado pelos bombeiros, colocando máscara, enfim, para ver a imensidão da tragédia. E efetivamente, a partir do momento em que se via aquela cena, se verificou que o que estava acontecendo era algo muito, muito grave. Já desde a primeira hora da manhã entrei em contato com a Procuradoria Jurídica, falei com o colega Maurício, que estava de férias, que inclusive antecipou alguns dias das férias para poder trabalhar junto comigo nesse processo, enfim. Nós tivemos apoio da instituição, a questão de colegas que serviram no apoio para a elaboração de denúncias, enfim. Então, desde o primeiro momento, o Ministério Público se fez presente e pôde, assim, tomar ciência da dimensão de todo o fato. Claro. Rapidamente, advogados dos clientes que estão presos nesse momento estão tentando a soltura deles, mas o Ministério Público é contra. É contra justamente porque esta desimportância trazida por essas pessoas com relação à vida dos outros merece uma reprimenda muito severa. Nós não podemos admitir que algumas pessoas, principalmente essas que estão presas, que mataram 241 pessoas, possam responder o processo em liberdade. Claro, obedecidos os requisitos legais da prisão preventiva, enfim, que estão estabelecidas nos códigos, nós não podemos fugir disso, mas calcados nesses requisitos é que nós entendemos que eles devam permanecer presos e responder o processo o tempo todo preso. Claro. Doutor Maurício, a semana passada o Ministério Público também teve um encontro com a Associação das Vítimas da Tragédia. Foi criada uma associação dos familiares de vítimas e dos sobreviventes, ou seja, das pessoas que lá estavam e que sobreviveram. E essa entidade tem se mobilizado para várias atividades e na semana passada pediu para falar conosco, nós conversamos, foi uma conversa muito produtiva porque havia pessoas que ainda não tinham compreendido bem a nossa denúncia, enfim, e as razões dela, porque a expectativa criada tinha sido maior e o Ministério Público reduziu. Mas isso tudo ficou bem esclarecido, as pessoas que lá estiveram conosco puderam perguntar, puderam ser esclarecidas, puderam refletir conosco, e isso também o Ministério Público precisa fazer e faz. Ele está próximo das pessoas, como titular exclusivo da ação penal, por exemplo, nessa situação, mas dando as explicações para aqueles que sofreram a dor da perda efetiva em decorrência da conduta. E nós estamos lá e dissemos para eles que estaremos disponíveis o quanto eles precisarem para esses esclarecimentos que vêm a confortar essas pessoas. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas, doutor Joel, o senhor tem 2 minutinhos para um recado em nome do Ministério Público, principalmente a sociedade que espera por justiça nessa tragédia de Santa Maria. O que se pode dizer a respeito dessa tragédia de Santa Maria é que todos nós temos muito que aprender. A instituição Ministério Público também está extraindo aprendizados com relação a este fato, mas o que se pode dizer é que o Ministério Público de Santa Maria, desde o primeiro momento, esteve presente, desde o primeiro momento busca fazer com que a justiça seja efetivamente alcançada, principalmente aos familiares das vítimas, e nós vamos lutar com todos os instrumentos legais possíveis para que o processo se mantenha
mantenha em Santa Maria, que as pessoas sejam lá julgadas e que, enfim, a própria sociedade de Santa Maria saia satisfeita com o trabalho, né, do Ministério Público, que tem se mostrado bastante eficiente, imagino, né, que tem se mostrado bastante presente nessa tragédia, e que a sociedade, enfim, não só de Santa Maria, mas do Rio Grande do Sul e, por fim, do Brasil, conheça efetivamente o trabalho sério, honrado, né, e diligente do Ministério Público. Nós estamos justamente fazendo isso para que as pessoas tenham presentes, né, não a sensação de impunidade que algumas vezes permeia, né, alguns sentimentos, mas efetivamente aquele trabalho árduo e duro para que a justiça seja cumprida no seu menor tempo possível. Mais uma vez eu agradeço a participação dos promotores Joel Dutra e Maurício Trevisan, que atuam na área criminal em Santa Maria. Também eu gostaria de agradecer a gentileza dos senhores em aceitar o nosso convite para vir a Porto Alegre e gravar esse programa. Nós é que agradecemos. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para conhecendomp@mp.rs.gov.br. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no youtube.com/conhecendomp. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!